Aleluia. Glória a Deus. Graças e paz a todos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. Amém? Quero convidar você neste momento, querido, para que nós possamos orar ao Senhor nessa hora. Quero que você curva a sua cabeça, você fique de pé, fique à vontade, mas que nós pudéssemos neste momento levantar um clamor ao Senhor. Que Deus pudesse agir sobre a nossa vida e se manifestar com liberdade no nosso coração. Papai amado, nós queremos nesta noite te louvar, te bendizer, dizer que o Senhor é a pessoa mais importante da nossa vida. Queremos que nesta hora, Senhor, o Teu Espírito Santo, Ele tenha liberdade, Senhor, para agir e se manifestar, Senhor, sobre o nosso meio, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor. Ó Deus amado, te pedimos, Senhor, que a cada dia, Senhor, o Teu Espírito Santo seja mais vivo, poderoso e eficaz sobre a nossa vida, Papai. Que a cada dia, Senhor, nós possamos te buscar, Senhor, não porque nós precisamos, mas porque nós temos prazer nisso, Senhor. Porque a cada dia, Senhor, nós vemos que o prazer de estar na Tua presença é o que nós mais precisamos, Senhor. É ter o prazer de estar com alguém, Senhor. Que esta alegria, Senhor, ela possa estar sobre a nossa vida. Através do Teu Espírito Santo, Senhor, nós possamos Te conhecer a cada dia mais. Possamos viver, Senhor, a Tua palavra, a Tua verdade, Senhor. Que seja manifesto, Senhor, sobre a nossa vida, a Tua vontade, Senhor, o Teu querer, o Teu manifesto, Senhor. Ó Deus amado, que sobre a nossa casa, Senhor, a Tua paz, o Teu cuidado, Senhor, ela reine a cada dia, Senhor. Nós Te reconhecemos como nosso único, suficiente Salvador, Pai. Assim nós Te pedimos, Senhor, que a cada dia essa liberdade do Teu Espírito Santo se manifeste, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, Senhor, sobre a nossa família, Senhor, sobre as nossas esposas, nossos maridos, filhos, primos, Senhor. Ó Deus amado, que a Tua presença, Senhor, ela seja viva realmente, Senhor, porque é isso que nós mais precisamos, Senhor, é que a Tua manifestação, ela esteja sobre a nossa casa, Senhor, sobre a nossa família, Senhor, que a cada dia, Senhor, o Teu amor, Senhor, Ele transborde, Senhor, a nossa casa, Ele transborde a nossa vida. Primeiro Ele nos alcance, Senhor, para que nós possamos ser portadores desse amor, Senhor, que possamos propagar este amor, ó Deus amado. Em nome de Jesus, Pai, aqueles que estão, Senhor, com alguém doente, Senhor, enfermo na sua casa, Pai, ó Deus amado, que os Teus anjos de cura nesta hora possam fazer visitação, Senhor, sobre a vida de cada familiar aqui, meu Deus, aquele que tem um parente, um amigo, Senhor, alguém que se encontra, Senhor, acamado, desesperado neste momento, meu Deus, que a Tua provisão, Senhor, ela seja manifesta realmente, Pai. Assim, meu Deus amado, nós queremos que a liberdade do Teu Espírito Santo, ela seja manifesta sobre nós, e neste culto, nesta noite, Senhor, que possamos prestar a Ti, ó Deus amado, com gratidão ao nosso coração, ó Deus amado, livres do nosso coração, Pai, aonde, Senhor, seja a Tua vontade, manifesta em nós a cada dia, Senhor. Ó Deus amado, às vezes chega a ser para mim repetitivo isso, Senhor, mas o que eu mais desejo, Senhor, é que o Senhor esteja sobre a nossa vida, Senhor. Sabemos que o Teu cuidado tem estado sobre nós. Ó Deus amado, sabemos que a praga nenhuma tem chegado à nossa vida, à nossa casa, Senhor, mas que a cada dia, Senhor, o temor do Senhor esteja no nosso coração, Deus. Que sejamos instruídos no temor do Senhor, Papai. Que possamos a cada dia, Senhor, vivemos no temor do Senhor. Ensinar, Senhor, os nossos filhos, os nossos descendentes, Senhor, que temam a Ti, Senhor, todos os dias da sua vida, Pai, para que assim, Senhor, possam se achegar a Ti com liberdade, com confiança, Senhor, para que a Tua vontade seja manifesta em cada um de nós, Papai. Ó Deus amado, sobre a nossa cidade, Senhor, ó Deus amado, que o Teu poder, a Tua graça, Senhor, ela seja derramada, Senhor, sobre nós, que a Tua proteção, a Tua cura, Senhor, ela venha de uma maneira, Senhor, eficaz e viva, Senhor, para aquele que necessita nesta hora, Papai. Em nome de Jesus,
Sabemos que muitas situações têm acontecido, Senhor, mas que a nossa fé não seja abalada, mas que a cada dia, Senhor, nós possamos te buscar, Senhor, possamos ter a certeza, Senhor, no nosso coração, de quem Tu és na nossa vida, Senhor, quem o Senhor representa sobre a nossa vida, papai. Assim, meu Deus, o Senhor possa nos instruir, Senhor, que possamos, Senhor, ter no nosso coração, meditando de dia e de noite, Senhor, na Tua palavra, Senhor, que possamos nos achegar a Ti com confiança, papai. Ó Deus amado, que a nossa alegria, Senhor, seja em dar primeiramente, antes de receber, ó Deus amado, que aquilo que nós possamos fazer, Senhor, seja para que o Teu nome seja engrandecido, seja para que o Teu nome, Senhor, seja exaltado, papai. Assim, meu Deus, nós Te pedimos, Senhor, que a Tua liberdade, Senhor, seja manifesta sobre nós, papai. Ó Deus amado, que possamos prestar louvores ao Senhor. Ó Deus amado, que através do Teu ministro da palavra, Senhor, possamos ser instruídos, Senhor, possamos sair daqui, Senhor, com uma palavra no nosso coração, aonde vamos batalhar com ela, Senhor, para que essa semana seja diferente na nossa vida, meu Deus. Assim, Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, e temos a certeza que o Senhor está conosco, em meio a tantas situações difíceis, Senhor, mas temos uma certeza no nosso coração, que é o Senhor quem está sobre a nossa vida, que é o Senhor quem tem nos cuidado, é o Senhor quem tem, Senhor, nos livrado, Senhor, do mal, do perigo, meu Deus. Assim, Senhor, nós Te exaltamos, assim nós Te bendizemos, Senhor, que a liberdade realmente, Senhor, do Teu Espírito Santo, ela seja manifesta sobre nós, papai. Oh, meu Deus, assim eu Te agradeço, Senhor. A cada dia, Senhor, a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra esteja, Senhor, no nosso coração, e que possamos, Senhor, dia após dia, Senhor, batalhar com a Tua palavra no nosso coração, Senhor, para que possamos, Senhor, dizer que aquele que tem feito as coisas sobre a nossa vida é vivo, é poderoso para transformar, Senhor, a vida de qualquer pessoa, papai. Ó meu Deus amado, que nós não nos calemos, Senhor, mas que possamos ser portadores, Senhor, da Tua voz, possamos ser portadores, Senhor, do Teu Evangelho, que a cada dia, Senhor, possamos ter essa certeza no nosso coração, papai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero ler só um versículo que diz em Romanos capítulo 10, no verso 15. O 9 diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. O 15, na parte B ali: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Que essa verdade, querido, esteja no nosso coração, e possamos sermos portadores da paz, do Evangelho, e possamos levar a Jesus as pessoas, para que cada um possa ter a oportunidade de confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe. Graças, paz, igreja. Amém? Vamos se colocar de pé. Que bom, que alegria ver a casa cheia hoje, né? Estamos passando por momentos difíceis, mas o que nos entristece um pouco é que muitos cristãos, ao invés de fazer o seu papel de cristão, têm se escondido demais. Nós que somos o sal da terra, nós temos se escondido dentro do guarda-roupa, ao invés de nós ir anunciarmos a boa nova,
ia anunciar a cura, ia anunciar o tempo novo sobre as pessoas. E muitos cristãos têm se escondido. E eu pergunto para você, aonde você estava escondido? Você que está na sua casa, você tem se escondido neste tempo de aflição, em meio à crise? Não foi isso para que Deus nos chamou. Ele nos chamou para ir, vá para fora. Não te esconde. Às vezes você conhece um irmãozinho que não tem a fé que você tem, não confessa a fé. E ele está lá, morrendo dentro da casa dele, precisando de você, apenas um telefone. Mas a gente aproveita a situação, aí vai para uma Netflix, aí vai para uma Amazon, e se esquece do real motivo do chamado de Deus. Eu convido a igreja a se levantar. É tempo de se levantar em adoração, sermos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, levar a palavra do Senhor através do louvor, levar a palavra através de uma ligação, através de uma mensagem. As pessoas no mundo lá fora estão se matando à toa. Desculpe o modo de dizer, mas porque não tem o entendimento. Se matando, o que eu digo é espiritualmente, mentalmente. Enquanto nós temos feito o quê? Quantas pessoas você tem ligado? E aí, meu querido, como você está? Está tudo bem por aí? Quantas mensagens você tem mandado? E eu me incluo nisso. Porque nós somos falhos, mas esse é o real motivo que Deus nos chamou para cumprir. Amém? Levar o evangelho, levar a boa nova. Vamos adorar o Senhor? Que Ele venha reinar sobre a nossa vida, nos trazendo paz, nos trazendo alegria. Amém? Aleluia. Celebre o Senhor, querido. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos, sobre o meu pensar. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
Aleluia. Aleluia. Queria te convidar a dar um forte aplauso ao Senhor. Amém. Aleluia. 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 Glória a Deus. Feche seus olhos. Eu não sei por o que você tem passado nesses dias. Talvez você tenha passado situações que você fala, olha para Deus e fala: Senhor, eu não vejo mais saída. Senhor, eu acho que isso é impossível se resolver. Mas existe um Deus lá no céu que olha para você. E Ele está ansioso ouvir a tua voz nessa noite. Adore. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, você não está só. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Adore isso. Declare. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Aleluia. Adore esse Deus impossível. Adore esse Deus que não te abandonou. Adore esse Deus que jamais te desamparará. Aleluia. Aleluia.
Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Que você continue ainda com os teus olhos fechados, adorando a Ele. Às vezes, amado, nós pedimos, queremos a glória de Deus, buscamos a glória de Deus, mas às vezes nós estamos buscando, arrumando um método ou uma estratégia para poder chegar. Só que não tem estratégia, não tem método. A presença é buscar. Nós somos vaso, nós somos recipiente. Que nós possamos ser cheios da glória, que nós possamos ser cheios do amor de Deus, que nesse tempo que está presente para todos, que nós possamos buscar de uma forma que nunca buscamos. Nós temos essa oportunidade e que você possa fazer esse louvor como uma oração, como uma declaração a Ele. Amém. Me chego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas uma coisa me satisfaz. Uma coisa me satisfaz. Se é pra carregar tua glória, eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Nesse lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, nesse lugar eu preciso, eu quero estar. Só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. A tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus, uma coisa me satisfaz. Me chego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas uma coisa me satisfaz. Uma coisa me satisfaz. Carregar tua glória, eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Onde os anjos escondem o rosto de ti, nesse lugar eu preciso, eu quero estar. Só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. A tua glória, ó Deus, a tua glória, ó
glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, ó Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, ó Deus. E o que eu desejo, e o que eu preciso, e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo, e o que eu preciso, e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo, e o que eu preciso, e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo, o que eu procuro, e o que eu preciso, a tua glória, a tua glória, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus. Só uma coisa me Aleluia. Aleluia. Diga uma palavra de amor ao Senhor, querido. Se somente a glória dele te satisfaz, não fique calado, não fique indiferente. Busque a presença do Senhor. Libere o teu louvor. Abra a tua boca, declare com o teu coração o que você precisa, o que te satisfaz, o que você tem precisado nesses dias. Mas só uma coisa nos satisfaz, e só uma coisa nos dá a garantia da salvação, é a graça do Senhor. Pra carregar a tua Declare ao glória. Por onde Declare eu isso ao passar, Senhor. manifestar Que você possa manifestar a tua a glória do Senhor. Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, oh Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Aleluia. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Só temos que te agradecer. Só temos que te adorar, te exaltar. Não por benefícios próprios, não pelo que o Senhor possa nos oferecer, mas pelo teu amor e pela tua graça que se renova na nossa vida a cada dia, mesmo não merecendo. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Agradeça por este amor. Seja grato, querido. Seja grato. Diga uma palavra de amor, uma palavra de adoração. Aleluia. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, aleluia. Nós não merecíamos, mas mesmo assim Ele se entregou por mim, por você, querido, entenda isso. Nós não merecíamos. Aleluia. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado por este amor que nos constrange. Aleluia, nós te louvamos. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor.
Som. Amém? Glória a Deus. Acho que é a voz que está fraca. Amém, queridos? Boa noite a todos vocês que estão aqui. Vocês que estão em casa também. Feche teus olhos. Aleluia. Glorificado aquele que é santo, aquele que é justo e verdadeiro, maravilhoso, digno de toda a honra, digno de toda a glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche teus olhos. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti nessa noite. Sim, Senhor, nos prostramos a Ti. Reconhecemos o Teu senhorio, nos submetemos ao Teu amor incondicional, ao Teu amor fiel. Abra o nosso entendimento nessa noite. Abra, Senhor. Que a Tua palavra, ela cumpra o propósito para o qual ela é destinada nessa noite. Que a Tua palavra abra os olhos do nosso entendimento e gerando em nós consciência, e por meio de uma consciência ativada, que nós mudemos os nossos comportamentos, aqueles que não estão de acordo com a Tua lei, com a Tua palavra, Senhor. Nos submetemos à ação do Teu Espírito nessa noite. E que Ele confirme, que Ele possa trazer vida por meio das Escrituras para cada um de nós. Não há outra maneira, Senhor, não há outro evangelho, não há outra forma de sermos transformados se não for por meio do Teu Espírito e da Tua palavra. Não existe nada paralelo a isso. O principal ou a principal ferramenta e instrumento do Senhor é o Teu Espírito habitando em nós, abrindo os olhos do nosso entendimento, para que dessa maneira a Tua palavra entre dentro de nós e transforme, e modifique, e nos guie a toda justiça e a toda verdade. É o que nós reconhecemos e nos submetemos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Quero aproveitar a ceia, né? Eu queria trazer nessa noite uma palavra de entendimento, de explicação com relação à ceia. Vou partir de um ponto muito interessante. Vou usar a saída do Egito para falar um pouquinho sobre os dois elementos que nós temos na ceia: pão e vinho, carne e sangue. Amém? Glória a Deus. Primeiro, abra sua Bíblia aí, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 5. O tema da palavra de hoje é libertos da escravidão e protegidos da morte. Libertos da escravidão e protegidos da morte. Amém? Fico feliz que nós estamos como ministério avançando aí, né? Agora nós já temos o próprio canal no YouTube. Então te peço que você se inscreva lá no nosso canal no YouTube. E eu não sei se tem um número mínimo, Rodrigo, para poder fazer as transmissões por lá. Entendi. Entendi. Então nós precisamos que você tanto se inscreva quanto também divulgue, porque o canal no YouTube será
um instrumento e uma ferramenta, queridos, que nós vamos fazer muito uso. Então nós já temos palavras lá disponibilizadas, primeiramente só as palavras do culto, e em breve nós teremos lá outros tipos também de palavra, como estudos e palavras rápidas. Então é necessário que nós movimentemos o YouTube, porque se não for assim, nós não teremos relevância para o YouTube. E ao não ter relevância, muitas vezes o canal acaba até sendo excluído do YouTube. Então, por que nós estamos tendo agora, de maneira muito mais eficaz, essa direção e investindo nisso? Porque, queridos, é fato que as redes sociais, como Facebook, Instagram e YouTube, é uma ferramenta para trazer consciência, para evangelismo. Em meio a uma situação como nós estamos vivendo, você já imaginou, desde o começo da pandemia, nós já vamos aí para 4 meses, desde 23, começou no dia 26 de março, e agora no dia 26 de julho, fazem 4 meses. Você já imaginou se não houvessem transmissões ao vivo das igrejas? Então é uma ferramenta, é um instrumento. Enquanto nós estamos aqui no templo, existem também outras pessoas recebendo a mesma palavra e também cultuando lá nas suas casas. Então nós queremos o quê? Ter uma abrangência muito maior dessas palavras por meio do YouTube e também por meio do Instagram e do Facebook. Então, logo logo nós estaremos também transmitindo lá via Instagram. Mas hoje, então, nós estamos transmitindo o nosso primeiro culto diretamente do canal do Ministério Princípio, lá no Facebook. Amém? E fico muito feliz. Quero agradecer aí ao Rodrigo, ao Claudinho, que estão encabeçando isso aí, né? Se não fosse eles, certamente essas coisas não estariam acontecendo. Eu brinco com eles, eu falo, com relação a gerar conteúdo aqui, né, e ministrar e pregar, pode contar comigo. Agora, se precisar de mim para mexer nisso, queridos, não sai nada. Eu sou ruim demais. Está aqui minha esposa que não me deixa mentir. Sou ruim demais de rede social, para falar a verdade, eu nem gosto muito. Estou sendo sincero com vocês. Uso porque é necessário, porque é uma ferramenta. Amém? Mas, como eu falei na postagem, menino, criança só faz o que gosta e adulto faz o que é necessário. Então a criança chega no médico diante da injeção e embirra, né, e não quer tomar a injeção e sai correndo. E adulto, diante do remédio, ele toma. Por quê? Porque ele sabe que é preciso. Então, nós não fazemos aquilo que nós gostamos. Nós fazemos aquilo que é necessário fazer. Amém? Glória a Deus por isso. Então hoje nós vamos falar, eu vou usar os 2 elementos que nós temos na ceia, que é pão e vinho, e nós vamos falar sobre o que esses 2 elementos representam e também o que esses 2 elementos ele nos livra. Então nós temos pão e vinho, carne e sangue. Abra lá, né, como eu pedi, no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8 diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova a massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, e nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Então, queridos, você vai ver aqui o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, talvez uma coisa que poucas pessoas talvez não percebam aqui nesse texto, que apesar de Jesus ter morrido na cruz como nosso Cordeiro, muitas celebrações e festas judaicas, elas não foram abolidas.
elas não foram tiradas. E elas funcionam até os nossos dias porque elas são símbolos das coisas futuras. Então, só para você ter uma ideia, muitas pessoas pensam que a igreja gentílica, né, ou a igreja, ela nasceu no dia de Pentecostes, mas na verdade ela não nasceu no dia de Pentecostes. A igreja nasceu com Abraão, mas se cumpre de maneira literal a comissão de sair, de ser espalhado por todas as nações da terra após o Pentecoste. A Bíblia diz que Deus, quando ele chama Abraão, ele faz uma promessa. Quem lembra? Festa de Pentecoste. E a festa de Pentecoste é uma festa judaica. E quem que estavam reunidos ali? Judeus de todas as nações, a Bíblia diz. Eles estavam ali, e aí o Espírito Santo desce sobre eles, e depois disso eles então voltam para as suas nações respectivas, e também depois disso os discípulos são enviados a pregar o Evangelho e, pelo Evangelho, abençoar todas as nações da terra por meio de Jesus, por meio das Escrituras. Então, se você olhar aqui o texto que eu li com você, a Bíblia está dizendo que o apóstolo Paulo, ele estava celebrando ou pedindo que os discípulos, em uma celebração de uma festa judaica, de uma festa bíblica. Que festa era essa? A Páscoa. E aqui na Páscoa, ele então diz, na celebração, ele então fala que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. E muitos de nós, queridos, não entendemos, e essa é uma das piores coisas que existem, não só no meio da igreja, mas em qualquer área, em qualquer segmento. Uma das piores coisas que existem é você fazer uma coisa que você não entende o que você está fazendo. Você celebrar uma coisa sem entender a importância do que você está celebrando. E na verdade, para muitas pessoas a ceia, ela se tornou apenas uma coisa litúrgica. A ceia é litúrgica, sim, mas ela é muito mais do que litúrgica. Por quê? Porque ela é um sinal profético de algo que Deus, por meio de Jesus, fez por nós na cruz. Mas isso lá no Êxodo, nós vamos ver que, por que Jesus é chamado do Cordeiro Pascal? Porque nós vamos ver lá no livro de Êxodo, quando o povo de Israel, ele estava para ser livre do Egito, então a Bíblia fala que eles tiveram que imolar um cordeiro, eles mataram um cordeiro, e com esse cordeiro eles fizeram o quê? Eles celebraram a Páscoa, eles comeram a carne do sangue desse próprio cordeiro, eles fizeram o quê? Passaram nos umbrais das portas. E a Bíblia diz que quando o anjo da morte, ele foi passar sobre as casas aonde havia o sangue, o anjo da morte pulou. Então, o povo de Deus não foi atingido pela morte. Por quê? Porque havia um sangue.
Então nós vamos ver que esse próprio cordeiro, que é morto dentro daquela casa, ele fornece duas coisas. Que duas coisas são essas? Carne e sangue. Esse cordeiro, com o qual o povo ou a família que estava dentro da casa comia, esse cordeiro ele era sacrificado e o sangue desse cordeiro ele era passado sobre o umbral da porta, e esse mesmo cordeiro era a carne da qual aquela família celebrava a ceia. Então nós vamos ver lá no Êxodo que era Deus apontando para Jesus. E nós temos dois elementos e duas coisas das quais nós somos libertos. A carne de Jesus, o seu sacrifício na cruz, ele traz para nós o poder de sermos livres do Egito, livres do pecado, e o seu sangue nos livra da maldição da morte. Hoje nós somos seres eternos por causa do sangue do Cordeiro. Então nós temos a representação lá no Êxodo dessas duas coisas. Por isso é importante, queridos, que nós entendamos o que nós estamos fazendo. Porque que infelizmente nós temos uma gama de pessoas, um número muito grande de pessoas que se denominam cristãos, eles dizem que são cristãos, eles se denominam cristãos, mas na verdade a vida deles, a prática deles ainda não demonstra isso. Muitas vezes é pelo simples fato deles não entenderem o que a Bíblia é, o que Jesus representa na vida dele, o que são as Escrituras, os ensinos de Deus. E aquilo que você não entende, querido, não muda a sua vida. Quando que a nossa vida é mudada? Quando nós entendemos aquilo que as Escrituras estão transmitindo. Por quê? Porque ao entender, nós fazemos o quê? Nós então agimos. É isso que Deus espera. Deus espera de nós que a nossa ação seja resultado da nossa compreensão. Porque se você não der um culto, se você não tiver uma atitude inteligente, se você é apenas, ou o que você faz na igreja é resultado de sincronismo, não gera transformação. E nós temos muitas pessoas que só da igreja fazem sincronismo, né? Levanta a mão, baixa a mão, fecha o olho. A vida de muitas pessoas na igreja se resume a isso. Apenas fazer aquilo que é dito para que elas façam. Mas quando você compreende com profundidade o que as Escrituras estão relatando, então essa verdade ela passa a fazer parte da sua vida, e a ceia é uma delas. Por isso é importante para Deus, é importante para você, que você entenda o que você vai fazer essa noite, o que você está fazendo durante toda a sua vida. Eu quero que você vá um pouquinho mais para frente aí, no mesmo livro de Coríntios. Vai lá no capítulo 11, por favor. 1 Coríntios 11. É o texto que a maioria das igrejas no dia de ceia usam, né? Que é 1 Coríntios 11. Mas eu quero mostrar para você, por meio daquilo que está escrito, o que eu estou te falando, sobre entender o que você está fazendo. Olha a importância de você entender qualquer atitude que você faça. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 29, diz o seguinte, leia com atenção aí, por favor, você que está aqui e você que está em casa, preste atenção o que está escrito. Pois quem come e bebe sem discernir, sem entender, faz o quê? Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo
para si. Então olha aqui para mim, tanto você que está aqui como que está em casa. A ceia, ela é uma bênção para aqueles que entendem o que Jesus fez na cruz e o que ela representa. Para quem não entende o que é a ceia e toma de maneira indigna ou de qualquer maneira, a ceia se torna um juízo. E não sou eu que estou dizendo, foi o apóstolo ou o rabino Shaul ou Paulo que está aí escrito. Ele ensinando a igreja de Coríntios sobre entender. Porque entender o quê? Se você entende o que Jesus fez por você na cruz, você para de viver uma vida na prática do pecado. Você para de viver e ter alguns comportamentos no falar, no olhar e no agir. Por quê? Porque você entende o peso do sacrifício na cruz. Então, ao tomar o pão, ao comer o pão e ao beber o vinho, você entende o que você está fazendo. Então a sua prática de vida muda. Porque você sabe o peso do sacrifício de Jesus na cruz. Então nós não tomamos de maneira indigna. E o que é tomar de maneira indigna? É não entender o tamanho e o peso do que foi feito por mim e por você na cruz. Ponto do apóstolo Paulo dizer que quem come e bebe sem discernir o corpo, sem entender o que está fazendo, o que aquilo representa, a ceia não vai gerar vida, a ceia vai gerar juízo. Por quê? O que seria isso, pastor? É você tomar a ceia de qualquer maneira e continuar vivendo na prática do pecado. Por quê? Porque o sangue de Jesus e o corpo de Jesus nos libertou da escravidão do Egito e da morte eterna. Então nós temos lá no Êxodo essa simbologia dessas duas coisas. Nós temos no corpo, na carne do Cordeiro, a libertação da escravidão do Egito. E nós temos no sangue dele o anjo da morte não atingindo aqueles que entenderam e que têm o sangue do Cordeiro sobre eles. Por quê? Porque hoje você é a casa de Deus. Amém? Você é a casa de Deus. E toda casa tem que ter uma porta. E hoje o sangue de Jesus está sobre os umbrais da sua casa. Por quê? Porque hoje você pode e vai viver de maneira eterna. E é isso que nós vamos ver. Abra comigo agora, lá no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 12. Amém. Êxodo capítulo 12. Nós vamos ver agora, lá no Êxodo, na saída do Egito, a representação da ceia. Então Deus vai nos mostrar, por meio do cordeiro que foi morto, ao qual serviu de alimento para aquelas famílias e também o seu sangue para os umbrais das portas, nós vamos ver que é a representação da ceia. Então, o povo de Israel, naquele fato ali, estava celebrando a ceia, porque o sangue do cordeiro e a carne, o corpo do cordeiro serve para essas duas coisas, para trazer libertação e para trazer vida eterna. Então, quem come, quem entende, quem tem dentro de si a carne, o corpo e o sangue, é livre do Egito, não é mais escravo do pecado e também agora passou da morte para a vida. Então nós temos vida eterna por causa do sangue do Cordeiro. Mas vamos ler para você de maneira muito clara entender. Êxodo capítulo de número 12, versículos 1 de 1 a 7, diz o seguinte: E falou o Eterno a Moisés, a Moshe e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o primeiro dos meses.
Então, só para você entender uma coisa, que mês era esse? Qual era o mês que eles estavam saindo do Egito, que foi celebrada a Páscoa? Mês de março. Então, qual é o primeiro mês de Israel no calendário judaico? Nós não seguimos o calendário judaico, o Brasil. O Brasil segue o calendário gregoriano. E no calendário gregoriano, o primeiro mês é janeiro. Porém, no calendário judaico, o primeiro mês não é o mês de janeiro, é o mês de março, que foi o mês quando eles são tirados do Egito, que é esse mês aqui, como Deus mesmo estabeleceu, dizendo a Moisés, e falou o Eterno a Moisés e a Arão em terra, ou na terra do Egito, dizendo, este mês, que mês? O mês que eu vou tirar vocês do Egito, será o primeiro dos meses, seja ele para vós o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, tome para si cada homem um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa, e se for pequeno o número de pessoas da casa, para um cordeiro tomará ele e o seu vizinho próximo à sua casa de acordo com o número das almas, cada um de acordo com o seu comer. Sereis calculados em relação ao carneiro. O cordeiro será sem defeito, macho, da idade de 1 ano. Havereis de tomá-lo dos carneiros e das cabras, e será por vós observado até o dia 14 desse mês, e o degolará toda a assembleia da congregação de Israel pela tarde, e tomarão do sangue e poluão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que comerão. Amém? Olha que coisa interessante aqui, queridos, antes de eu passar para os outros versículos. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é no versículo que está falando da tarde. Parado, seu vizinho. Deixa eu só achar aqui o texto. Aqui, versículo 6. Leia aí comigo o versículo 6. Olha que coisa interessante. E ser-vos-á, ou será por vós observado, até o dia 14 deste mês, e o degolará toda a assembleia da congregação de Israel pela tarde. Então, quando que o cordeiro foi morto? Pela tarde. Se você fizer uma pequena pesquisa, você vai descobrir que o horário pelo qual ou no qual Jesus morre é quando? Foi no mesmo período da tarde aonde esse fato de êxodo ocorre. Então, queridos, não só no calendário, mas o dia judaico, ele também é subdividido em 4 etapas, assim como a noite também é dividida em 4 etapas. Então nós temos a primeira etapa começando às 6 horas da manhã até às 9, que é a primeira vigília do dia. Das 9 ao meio-dia, segunda vigília do dia. Do meio-dia às 3, terceira vigília do dia. Das 3 às 6, quarta vigília do dia. Às 6 horas da tarde, então, se encerra o dia. E às 6 horas da tarde, começa-se a noite. Então nós temos depois, das 6 às 9, primeira vigília da noite, das 9 à meia-noite, e assim, consequente. Você vai ler em alguns textos a Bíblia dizendo que Jesus veio na segunda vigília da noite. Jesus veio na terceira vigília da noite. Então você sabe que se ele veio na segunda vigília da noite, provavelmente foi do horário das 9 à meia-noite, era dentro desse horário. Então o sacrifício do êxodo aqui que nós vemos, o cordeiro que foi morto à tarde, ele foi morto no mesmo horário que Jesus lá também foi sacrificado.
no sacrifício da tarde, no período da tarde. Então é necessário que você entenda por quê? Porque aqui há uma representação, aqui é uma alusão. Por quê? Porque Deus estava tirando o povo dele de um lugar para levar para outro. Quem aqui é povo de Deus? Você é povo de Deus, amém? Você que está em casa também é povo de Deus? E o seu destino é qual? É sair do Egito. E o que é Egito? Egito não é apenas o mundo. Egito é tudo aquilo que te torna escravo. Todo tipo de escravidão é um Egito. Então, infelizmente, podem ter pessoas dentro da igreja, mas no Egito. Por quê? Porque ainda são escravas. E o Egito é aquilo que escraviza, aquilo que subjuga. Então Deus iria fazer o quê? Tirar o povo dele do Egito e levá-lo para uma terra. Que terra é essa? Canaã. E nesse inteirinho então ocorre o quê? Ocorre esse fato, esse sacrifício, que representa essa passagem de libertação para a liberdade e também nos livrando da morte. Então nós temos a mesma coisa para o cristão, para aquele que crê em Cristo, para aquele que não apenas crê, mas para aquele que vive as Escrituras. Nós temos essas duas realidades. Nós temos em Cristo, ou por meio de Cristo, a libertação dos pecados na nossa vida. Hoje nós não somos mais escravos do pecado, nós somos livres e temos um destino. Qual é o destino? O destino é a eternidade. E também nós temos o que? Por meio do sangue de Jesus, a vida eterna. Hoje a morte não tem mais domínio sobre nós. Por quê? Porque todo aquele que vive em Cristo, todo aquele que tem o sangue do Cordeiro sobre ele, ele não morre mais. Então eu quero dizer uma coisa a você: você pode tanto ser livre, como também você é um ser eterno. Então não tenha medo. Por quê? Porque você é um ser eterno. A morte ou o anjo da morte não irá tocar você. Sabe por quê? Porque nos umbrais da sua vida tem o sangue do Cordeiro. E você precisa entender isso. Continuando, no mesmo texto, vamos lá para os versículos 12 e 13. Êxodo 12 ainda, capítulo 12. Vamos agora ler os versículos 12 e 13. Continuando a entender o que aconteceu ali na saída do Egito. Versículo 12 diz assim: e passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, do homem até o animal, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Eterno, e será o sangue para vós por sinal sobre as casas em que estiverem. Lá verei o sangue e saltarei sobre vós, e não haverá em vós praga do destruidor, quando eu ferir a terra do Egito. Então olha aqui para mim, o que vai livrar você da morte? A mesma coisa que livrou o povo de Deus da morte no Egito: o sangue do Cordeiro. O que livra você da morte não é você frequentar o ministério princípio. O que livra você da morte não é dizer que você é cristão. O que livra você da morte não é você entregar contribuições. O que livra você da morte é ter sobre a sua vida a marca do sangue do Cordeiro. Porque se você não tiver a marca do sangue do Cordeiro, certamente a morte irá atingir você. Então nós precisamos entender isso, queridos, que lá no Êxodo, desde o Êxodo, nós temos essas duas coisas aqui de maneira muito clara sendo representadas. Se você ler depois, se você quiser chegar na sua casa, lê o capítulo todo. Você vai ver o que eu relatei, que o cordeiro, que o animal que era morto naquela casa, então eles se reuniram entre si. Então se a família era grande, né? Se a família era grande, então era um cordeiro por família. Se a família era pequena, então o que eles faziam? Eles ajuntavam com os vizinhos, certo? E assim, da mesma maneira, sacrificavam o cordeiro.
Então o que eles faziam com esse cordeiro? O cordeiro fornecia duas coisas para aquela família. Fornecia a carne da qual eles iriam comer e fornecia o sangue, ao qual serviria para passar nos umbrais. Então era o mesmo cordeiro fornecendo duas coisas: carne e sangue. Nós temos na Bíblia Jesus sendo chamado do quê? Do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E pelo sacrifício de Jesus na cruz, ele fornece duas coisas também. Quais são? Carne e sangue, que na ceia são representados pelo quê? Pão e vinho. O pão representa o quê? A carne de Jesus, que é o Cordeiro de Deus. E o vinho representa o quê? O sangue de Jesus, que é o sangue do Cordeiro de Deus. Então você precisa entender o que isso representa. Então você tem pelo sacrifício de Jesus, tanto a remissão dos seus pecados, para te dar liberdade, para te tornar livre. Você é um ser livre, você não pode ser mais escravo do Egito, quanto também você pode gozar da eternidade e da vida eterna. Então você precisa entender de maneira muito clara que o cordeiro naquela casa representa exatamente isso, a perfeição do sacrifício de Jesus. Porque imagine você, queridos, imagine você que só a vida eterna, vamos dizer que a gente tivesse só a vida eterna, que já por si só seria maravilhosa, amém? Mas imagine você que você tivesse que viver toda a sua vida de cristão, escravo do pecado, para só depois gozar da eternidade. Você já imaginou você, eu não sei como que era a sua vida antes de nascer de novo, eu não sei como que era a sua vida, eu sei como era a minha, eu sei de onde Deus me tirou, então eu não sei como era a sua vida, eu sei como era a minha. Eu fico imaginando que se o sacrifício de Jesus fosse só para a eternidade, eu fico imaginando como que será que eu estaria hoje, como que eu viveria hoje, se eu também não pudesse usufruir da liberdade, porque aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. E os outros pensam que a liberdade é para fazer o que quiser, né? Aqui, fazer, né? Estripulia, e a liberdade é o quê? Para viver livre daquilo que te escravizava. E o que escravizava o homem? O pecado. O pecado é quem escraviza o homem. Mas o sangue e o corpo de Jesus foram mortos e derramados na cruz para duas coisas: para que você fosse livre, saísse do Egito rumo a uma terra mais livre. Querido, isso é tão real, a ceia é tão real que ela por si só não pode fazer isso, que você vai ver que muitas pessoas lá no Êxodo, que comeram o carneiro, que colocaram o sangue nos umbrais da porta, não entraram em Canaã. A Bíblia diz que muitos deles morreram no deserto. Por quê? Porque não é só o rito que vai mudar a sua vida. Por que que eles não entraram? Mesmo comendo a carne do carneiro, perdão, do cordeiro, e mesmo tendo na família deles o sangue lá. Sabe por quê? Porque o comportamento deles não mudou. A Bíblia diz que muitos deles se tornaram murmuradores. A Bíblia diz que muitos deles, incitado por muitas nações que saíram junto com os israelitas, porque talvez você não saiba disso, quando Deus tira o povo do Egito, não sai só hebreu. A Bíblia diz que sai um tipo de gente que lá em Deuteronômio é chamado de populacho. Sabe quem é o populacho? O tipo de pessoa errada que você anda e que faz, sabe o quê? Contamina a sua fé. Esse é o populacho.
que até fala que gosta de Deus, até fala que ama a Deus, até fala que adora a Deus, mas vive contra os princípios de Deus. Esse povo contaminou os hebreus, e a Bíblia diz que eles então começam a falar: melhor era fôssemos se estivéssemos no Egito, porque lá pelo menos tinha melão, pelo menos lá tinha cebola para comer, tinha cova para morrer. Então é o tipo de pessoa que representa quem? É o tipo de pessoa que representa o cristão, ou a pessoa que se diz cristã, que até participa da ceia, que até tem uma vida comum na igreja, mas ainda continua preso ao Egito. Continua presa nas suas velhas atitudes. Esse tipo de pessoa não vai entrar em Canaã, vai morrer no deserto. E como eu já expliquei aqui uma vez, o que é o deserto? O deserto é o período que nós estamos vivendo entre a nossa nova vida e a eternidade. Esse é o deserto. O deserto é a vida comum de qualquer um de vocês e de mim também. Então nós precisamos entender isso, que o simples fato de ter o rito ou de participar da ceia não vai fazer diferença se você não for efetivo naquilo que você está vivendo. Então o sangue de Jesus tem que fazer de fato efeito na sua e na minha vida. Amém? Então entende isso, que o sangue representa o vinho e a carne representa o pão. Abra comigo aí, lá no livro de João, no capítulo 6, para você entender o que eu estou dizendo aqui. João capítulo 6, a partir do versículo 53. Olha que coisa interessante, olha aqui para mim. Talvez para muitas pessoas, daquela época, o que Jesus diz aqui parecia até loucura, parecia um culto, né, de canibalismo. Jesus dizendo: quem não comer da minha carne, né, e não beber do meu sangue. De repente as pessoas podem até ficar pensando: como assim? Beber da minha carne, comer da minha carne e beber do meu sangue? Porque as pessoas não estavam entendendo que Jesus estava apontando para algo. E Jesus apontava para o quê? Para o Cordeiro de Êxodo, que foi morto. E foi morto para quê? Como sinal de que aquilo que estava acontecendo, aquele sacrifício daquela tarde, preste atenção, assim como o sacrifício naquela tarde do dia 14, daquele cordeiro, simbolizava para o povo de Deus libertação do Egito e guardado do anjo da morte. Da mesma forma, Jesus estava dizendo que o sacrifício dele também na tarde ou no final de tarde serviria para duas coisas. Para quê? Para dar liberdade para cada um de nós sermos livres e também vida eterna. E é isso que nós vamos ver aqui em João capítulo 6, versículos de 53 a 57, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem o quê? A vida eterna. O que é a vida eterna? O anjo da morte não terá como atingir você. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá.
Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Então preste atenção, olha aqui para mim. O que você precisa entender, queridos? Pastor, mas eu vou morrer? Não, porque a sua carne é quem vai morrer. Você não é a sua carne. A sua carne é a habitação do seu espírito. O seu espírito é imortal. Então você nunca vai morrer. Esse é o problema de não entender o que está acontecendo. Porque você não é isso aqui, queridos. Isso aqui, carne. A Bíblia diz que carne e sangue não entrarão ou não herdarão o reino dos céus. Então, sobre o que está falando? Se eu vou ter um corpo, que corpo é esse? O corpo glorificado. Então você terá um novo corpo, um corpo que é incorruptível. Para que esse novo corpo? Para viver na eternidade. Mas quem vai usufruir disso? Quem entendeu e por entender usufrui daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Então, a sua carne, ela pode morrer. Por que ela pode morrer? Porque pode ser, e eu acredito nisso, no que eu estou dizendo, nós somos a última geração. Nós veremos a vinda do Messias. Eu creio nisso. Se você não crê, azar seu. Cada um com seus problemas. Mas eu creio nisso. Que nós somos a geração que vai ver o Messias sendo manifesto. Então, se você morrer, fisicamente falando, não tem problema. Por quê? Porque você não é o que você vê no espelho, de acordo com aquilo que o próprio apóstolo Paulo ensina. Nós não somos aquilo que vemos no espelho. Nós somos aquilo que somos interiormente. Só que nós passamos tanto tempo olhando no espelho, tanto tempo cultuando nossa carne, o nosso corpo, a nossa beleza, que nós achamos que verdadeiramente o que somos é isso aqui. Isso aqui é terreno, é carnal e temporário, mas nós temos em Deus, por meio de Cristo, uma habitação eterna. Que habitação eterna é essa? Queridos, não é casa no céu não, viu? Não é que tem gente que acha que lá no céu tem um cortiço, que tem um monte de casa assim que nós vamos morar lá. Você sabe o que é uma casa eterna preparada? Você sabe o que é? Um novo corpo, porque Deus não habita em templos feitos por mãos. Aonde Deus habita? No nosso corpo. Porém hoje Ele habita de maneira parcial, porque o nosso corpo corruptível não suporta a glória total. Mas um dia nós receberemos um novo corpo e poderemos receber uma glória maior de Deus. Então conheceremos como somos conhecidos e veremos como Ele é. Isso é tão maravilhoso, queridos, que as pessoas pensam que ser filho de Deus é a coisa mais importante que existe. E não é. Porque o apóstolo João diz assim: hoje somos filhos, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, porque na sua vinda seremos como Ele é. E sabe como Ele é? Eterno, imortal, um corpo de glória. Assim também nós seremos. Mas quem vai viver isso? Quem vive liberto pelo sacrifício do Cordeiro e quem tem a marca do sangue na sua casa. Amém? Quantos estão entendendo? Então nós temos aqui carne, que simboliza o pão, e sangue, que simboliza o vinho. Amém? Então nós temos aqui os dois elementos fornecidos pelo Cordeiro: carne e sangue. Para quê? Para nos livrar e para nos dar duas coisas: libertação do Egito
e proteção da morte. Então, aquele que vive em Cristo, ele tem essas duas coisas na sua vida. Ele não é mais escravo do pecado e ele passou da morte para a vida. Hoje eu sou livre pelo corpo do Mashiach, pelo corpo do Messias, e sou um ser eterno pelo seu sangue. Então hoje eu vivo a plenitude daquilo que ele fez por mim na cruz. Eu não sou escravo do pecado e, algo maior ainda, sou um ser eterno. Por isso eu não temo o Covid-19. Eu não temo a morte, porque a morte não terá domínio sobre vós. Quem teme a morte? Aquele que não tem, como nós vemos aqui, o sangue e a carne do Messias, a carne do Cristo nele. Então, queridos, entenda o que nós estamos fazendo nessa noite. Entenda o que Jesus fez por mim e por você lá na cruz, que foi representado lá no Êxodo. Egito, escravidão, morte, separação eterna de Deus. Nós não veremos a morte. A Bíblia diz: e o seu santo não verá a morte. Por quê? Porque a morte é para aqueles que não têm a marca do sangue. Então entenda isso de maneira muito clara. Nós temos no sacrifício de Cristo, para nós terminarmos, nós temos no sacrifício de Cristo a possibilidade de duas coisas. Primeiro, vamos lá, um pouquinho para frente, João 8. Você estava em João 6, agora vamos lá para João 8. Então nós temos no sacrifício de Jesus a possibilidade de duas coisas. A primeira, pela sua carne, pelo seu corpo. Nós temos, vamos lá, João 8, de 34 a 36. João 8, de 34 a 36, Jesus diz o seguinte: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Deixa eu fazer uma correção aqui. Na verdade, no original, no texto original, não é aquele que comete pecado, é aquele que vive na prática do pecado, que é uma coisa muito diferente da outra. Porque para quem há condenação? Para aquele que vive na prática, porque quem vive na prática é escravo do pecado. E o que é viver na prática? É quando você não consegue deixar de fazer aquilo que você sabe que é errado. Isso é escravidão. Mas se você entende o que Jesus fez por você, você fala: eu não sou mais escravo do pecado, e a partir de hoje eu não vivo mais isso. Não é, queridos, não adianta rito, não adianta processos, ajuda, mas a coisa mais importante que existe é entender que o sangue de Jesus é suficiente para te trazer libertação e vida eterna. É só posicionamento. Vamos lá? Diz assim, versículos 34 a 36. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Lembra lá do Egito? O que o povo de Israel era no Egito? Escravo. Então, o que o pecado... Então, vamos lá. Se o Egito tiver que representar alguma coisa, não é o mundo, é o pecado. Então, o Egito não é o mundo. O que é o mundo então, pastor? O deserto. Pai, eu te peço que os tire do mundo? É isso que Jesus falou? Pai, eu te peço que não os tire do mundo, mas os livre do mal. Então vamos lá. O que é o Egito?
pecado, porque é aquilo que te escraviza. O que seria então o deserto, o mundo? Tem como você deixar de passar pelo mundo? No mundo tereis aflições. O povo foi afligido também lá no deserto? Foi. Prova, dificuldade, luta, frio, calor, mas tinha um destino. Então entenda isso. Amém? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que vive na prática é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Preste atenção, o que o texto está dizendo, que o escravo não fica sempre na casa. Então, escute, olha aqui para mim, que casa é essa? Essa aqui. Porque essa casa um dia vai cair, mas Deus vai levantar uma nova casa eterna, um novo corpo, o corpo glorificado. E quem vai viver isso? Aquele que não é escravo do pecado. Quem é escravo do pecado, quando esse corpo tombar, esquece, porque você não terá uma nova morada. Porque é escravo. E o texto diz que o escravo não fica sempre na casa. Quem fica sempre na casa? O filho sim, para... O que está dizendo no texto? Sempre. O que é para sempre, queridos? Eternidade. Então o que vai acontecer comigo e com você? Apenas a nossa casa será reconstruída. Nós perderemos essa casa de barro para ser devolvida a nós uma casa de glória. Você terá um novo corpo, que é a casa, a habitação de Deus, mas não mais de barro. Agora é uma casa eterna. E como dizem os rabinos, que o corpo glorificado, ele é formado de partículas de Shekinah. O que são partículas de Shekinah? Partículas da glória de Deus. Você sabe como que vai ser o nosso novo corpo? Um corpo de glória, incorruptível. Amém? O último versículo aqui. Se pois, preste atenção, versículo 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então olha aqui para mim. Não existe libertação se não for por Jesus. Não tem processo, não tem pastor, não tem apóstolo, não tem bispo, não tem ceia, não tem dízimo, não tem oferta, não tem nada. A única coisa que pode libertar você é o Filho. E que libertação é essa pelo Filho? Sangue e carne. Se você não entender isso, você não vai viver eternamente. Terminando, então primeiro nós temos aqui, pela sua carne, a liberdade de todo Egito e de toda escravidão pelo seu sacrifício. Amém? E a segunda coisa que ele nos fornece, vamos lá, Efésios 1:7. Efésios 1:7. Glória a Deus. Diz assim: no qual quem aqui? Jesus. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então preste atenção. O que nós temos no sangue? A redenção dos pecados. Por quê? Porque qual é o salário do pecado? A morte. Então preste atenção. O que o sangue de Jesus te livra? Da maldição, da escravidão do pecado. Então o sangue de Jesus remove o quê? O pecado.
Se o pecado é removido da sua vida, então você não tem mais como morrer, porque o que traz morte? Pecado, escravidão do pecado. Se eu agora sou livre do pecado por meio do sacrifício de Jesus, então seu sangue me traz redenção. Para quê? Para ser e viver eternamente. Então a ceia representa essas duas coisas que nessa noite nós vamos celebrar: libertação do pecado e eternidade. Então ao comer o pão, você sabe que é a carne do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se ele tira o pecado do mundo, então eu não terei mais morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Uma vez que não tem mais pecado, a morte não tem mais domínio sobre nós. Por isso nós somos seres eternos. Amém? Quantos entenderam? Mais claro que isso, só se eu desenhasse aqui. Amém? Então você entende nessa noite o que você está fazendo. Você, ao comer o pão, está dizendo: eu sou livre do pecado. Você está dizendo: a carne do Cordeiro me dá condições de ser livre do Egito. E ao beber o suco de uva, o vinho, o sangue, você está dizendo: e o anjo da morte não me tocará, porque eu tenho sobre a minha vida a marca do sangue do Cordeiro. Amém? Quantos entenderam isso? Fique de pé. Você que está aí na sua casa também, pega aí os seus elementos. Você que está na sua casa, com a sua família. Queridos, a ceia, ela era para ser celebrada em família. O texto de 1 Coríntios, capítulo 11, que eu citei aqui, o versículo: aquele que come e bebe sem discernir. O que muitas pessoas pensam que ali era a ceia, na verdade não era a ceia, era a festa do ágape, chama, ou a festa do amor, aonde as famílias iam para um lugar, elas se reuniam. É só você ler o texto, que a Bíblia diz assim: aquele que tem fome, coma na sua casa. Não é isso? Queridos, ninguém vai saciar a fome comendo um pedacinho de pão na igreja. Como que era a ceia do ágape? Como que era a festa do ágape que o apóstolo Paulo celebrava? Eles se reuniam num lugar e cada família levava o seu melhor. Então a família que tinha mais posse levava mais, a família que tinha menos posse levava menos. E o que acontecia? Todos colocavam na mesa e todos comiam da mesma coisa. Mas começou a acontecer o quê? Quem tinha mais ficava se esbaldando e menosprezava quem tinha menos, ao ponto dos caras já chegar na igreja bêbado. Por quê? Porque a ceia era celebrada com o quê? Ou a festa do ágape? Com vinho. Só que eles não entendiam o propósito. Por isso o apóstolo Paulo fala sobre isso. Então nós precisamos entender o que estamos celebrando. E você que está em casa aí, você tem a oportunidade de celebrar com a sua família. Aproveite esse momento, celebre com a sua família a vida eterna e a libertação dos seus pecados por meio do sacrifício da cruz. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. E eu quero que você medite naquilo que eu falei nessa noite, naquilo que eu te ensinei nessa noite. Que você entenda o que você está fazendo. Que você, ao comer do pão, que é a carne do Cordeiro, você entenda: isto aqui, não esse pãozinho aqui, não é isso não, mas isso aqui representa o que Jesus fez por mim na cruz,
me dando condições de ser livre do pecado. O Egito não me dominará mais. E ao beber o vinho, o sangue, você está também entendendo que a morte não tem mais domínio sobre você. Você é um ser eterno. Você viverá eternamente, livre dos pecados, ou livre do pecado, para viver eternamente com Cristo uma nova vida. É isso que você está fazendo nessa noite. E eu quero convidar você, entendendo o que está acontecendo, a celebrar isso. Quero chamar aqui na frente a minha esposa e o Edgar. Vou chamar os dois aqui, um de cada lado. Aqui. Nós vamos orar e eles vão passar aí para você. Amém? Entenda o que você está fazendo. O apóstolo Paulo, o rabino Shaul, disse: aquele que não tem discernimento, ele come e bebe para o seu próprio juízo. Não traga juízo. Queridos, o sangue de Jesus é salvação para todo aquele que nele crê, mas é juízo para aqueles que o rejeitam. O mesmo sacrifício que vai servir de vida para muitos, também vai servir de morte para muitos. Então entenda o sacrifício que foi feito por você na cruz do Calvário. Amém? Feche os teus olhos e eu vou orar por você. Você que está em casa também, se quiser fechar os olhos, e nós vamos orar consagrando esses elementos, santificando eles, para que eles tragam uma mensagem profética sobre a sua vida, sobre a minha vida. Eterno Deus, entendemos nessa noite o que ocorreu lá no Êxodo. No dia 14, no final da tarde do mês de março daquele ano, um cordeiro foi imolado dentro de cada família. E a carne desse cordeiro foi usada como alimento. E o sangue desse cordeiro foi usado também como símbolo de uma vida eterna. Então nós temos no Êxodo a carne representando o sacrifício do cordeiro, que tira o pecado do mundo, nos tornando seres livres. Nós não somos mais escravos do Egito. Hoje somos livres pelo sacrifício do cordeiro. E assim como o sangue nos umbrais das portas daqueles homens, daquelas famílias, fizeram com que o anjo da morte não os tocasse, assim também para nós, para todos aqueles que têm nas suas vidas o sangue do cordeiro, a morte não nos tocará. Entendemos isso nessa noite e celebramos a morte do Senhor e a sua ressurreição, porque a cruz foi a obra completa. Obrigado, muito obrigado. Consagramos esse pão e esse suco em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está em casa, pegue o seu pão, pegue o seu cálice e espere. Vamos tomar todos juntos aqui. Aleluia. Se você quiser meditar na palavra, se você quiser meditar naquilo que você entendeu nessa noite que foi feito por você. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós
um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cremos, Senhor. Cremos no que foi feito lá no Êxodo, que já apontava para a cruz. Hoje somos livres, livres do Egito, livres da maldição do pecado, para vivermos uma nova vida, livres para gozarmos a eternidade. Aleluia, somos livres. Amém? Pegue o pão e coma ele em nome de Jesus. Oh, aleluia. Creia nisso. O corpo do Cordeiro, a carne do Cordeiro foi capaz de trazer libertação, liberdade a você. Você não precisa mais ser escravo do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você. Semelhante, pegue o seu cálice e beba. Entenda que esse sangue, que simboliza o sangue do Cordeiro, que foi imolado antes da fundação do mundo, o sangue do Cordeiro que foi imolado no Êxodo, e o sangue do Cordeiro que foi imolado na cruz, nos livra da morte e do inferno. Somos seres eternos e viveremos eternamente, porque somos marcados e temos sobre nós o sangue do Cordeiro. Aleluia. Amém, queridos? Pode se assentar. Vou dar os avisos e a gente já vai encerrar mais um culto nessa noite. Glória a Deus, aquele que é santo e vive para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Lembrando vocês que de segunda e quarta-feira estou aberto para aconselhamento pastoral e gabinete, mas semelhantemente à semana passada, essa semana já está com a agenda fechada de segunda e quarta, então já terei aconselhamento. Se você precisa, me procure, a gente marca para a próxima semana, ou se for urgente, nós sempre damos um jeito. Amém? Terça-feira temos a escola de princípios, estamos abordando o tema sobre um panorama do livro de Apocalipse, está sendo maravilhoso, queridos. É uma escola 100% online, certo? Então, para você participar dessa escola, se você ainda não está participando, você me procure.
Eu vou inserir você no grupo lá do WhatsApp da Escola Princípios e você vai precisar baixar o aplicativo Zoom, que é o aplicativo que nós usamos para transmissão. É uma escola 100% online. Amém? Glória a Deus. Na quinta-feira temos a Escola Mestres e Profetas também, com o curso Princípios de Bereshit ou Gênesis, que também tem sido maravilhoso. Lembrando que na segunda-feira, às 8h30, nós temos a reunião da Juventude Princípio também com o Rodrigo, certo? E ali também pelo aplicativo Zoom. Culto, aqui novamente nós teremos no domingo, no mesmo horário. Lembrando vocês, queridos, que nós temos alguns projetos que em breve estarão acontecendo de maneira mais efetiva, que é de missões urbanas, com o André, com a Ohana, já estou anunciando aí, colocando eles no fogo, né? E vão ter um trabalho maravilhoso de missões, não só missões urbanas, mas pretendemos começar aqui. Então, precisamos do quê? Doações. Então, se você quiser nos ajudar, nós vamos coletar roupa, alimentos e tantas outras coisas, porque faremos trabalhos tanto com moradores de rua, também com orfanatos e tantas outras coisas. Amém, queridos? E se caso você precise, você que está aqui ou você está ouvindo aí, se você conhece alguém que está precisando de roupa, de criança, homem, você procure o Rodrigo, tá bom? Que aí ele vai dar um jeito lá e... Brincadeira, tenho umas roupas lá que eu ganhei. Não sei se ele já arrumou alguém para dar. Já arrumou? Então vai dar para o orfanato Casa da Criança. Tudo que está lá já. Então beleza. Então nós ganhamos um carrinho, um bebê conforto e 3 sacos cheios de roupa, querido. E será dado lá para o orfanato Casa da Criança. Amém? Então nós estamos fazendo outros tipos de trabalho. Continuamos com o trabalho das cestas básicas. Desde o começo do projeto até agora, nós entregamos entre 30 e 35 cestas básicas já, queridos. Desde o começo, lá em março até agora. Então, o projeto continua. É engraçado que às vezes para a gente lá na frente de carro e fala, é aqui que está o negócio do projeto lá, da oficina solidária? E desce uma cesta básica do carro. Então, nós não paramos. Amém? Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês, a sua família. Que Deus te guarde. Amém? Fique com Deus.